Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é o Super Mundial de Clubes, que vai acontecer no ano que vem, 2025, do dia 15 de junho até o dia 13 de julho, em território norte-americano. A abertura da competição acontece na cidade de Miami e a finalíssima em Nova Jersey. E tomara que um ou dois brasileiros estejam na finalíssima da competição. 11 cidades serão utilizadas pela FIFA. E a CBF já avisou que o Campeonato Brasileiro, por conta do Mundial de Clubes, para na 12ª rodada, no dia 12 de junho. 12 de junho, a última rodada, a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o campeonato para a disputa do Mundial, que começa no dia 15 de junho, lá em Miami. A 13ª rodada vai acontecer um mês depois. Então, um mês de ato de parada no Brasileiro, vai acontecer o Mundial de Clubes, onde vão estar Botafogo, Flamengo, Fluminense também, o Palmeiras. Só que tem uma questão interessante e importante. A 13ª rodada do Brasileiro foi marcada pela CBF para o dia da finalíssima do Mundial, dia 13 de julho. Será que a CBF não está acreditando muito nos brasileiros? Ou se um brasileiro chegar à final, ou dois chegarem à final, a CBF vai realmente colocar esses jogos dos brasileiros mais para frente? Só uma questão importante aí. Lembrando que o Palmeiras ficou no grupo A, o Botafogo no grupo B, o Flamengo no grupo D e o Fluminense no grupo F. Sem enrolação, vamos aos grupos onde estão os brasileiros e outros times. São 8 grupos com 4 equipes em cada chave, igualzinho à Copa do Mundo Catar agora, de 22, Copa do Mundo de Seleções. São 8 grupos de 4. Turno único. 3 jogos para cada time. No final das 3 rodadas, os 2 primeiros de cada clube, de cada grupo, passam para as oitavas de final da competição e começa o mata-mata. O Palmeiras está no grupo A com Porto de Portugal, Al Ahly do Egito, Inter de Miami dos Estados Unidos. O Botafogo no grupo B com o PSG da França, o Atlético de Madrid da Espanha e o Seattle dos Estados Unidos. Lembrando que no final da fase de grupos, o primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B. E o segundo do grupo A enfrenta o primeiro do grupo B. Então poderemos ter aí, de repente, já na segunda fase do Mundial, Palmeiras e Botafogo. Grupo C não tem brasileiros. Bayern de Munique da Alemanha, Auckland City da Nova Zelândia, Boca Juniors da Argentina e Benfica de Portugal. Grupo D tem o Flamengo, com o Esperance da Tunísia, o Chelsea da Inglaterra e o Leão do México. Aqui é a mesma questão. No final da fase de grupos, o primeiro colocado do grupo D enfrenta o segundo do grupo C e o primeiro do C pega o segundo do grupo D. Então, já é certo que o Flamengo vai enfrentar na segunda fase da competição, passando aqui do grupo, fase de grupos, vai pegar ou o Bayern, ou o Auckland City, ou o Boca, ou o Benfica. Isso é certo já, o Flamengo pega um desses 4. Igual aqui, ó, Palmeiras pega PSG, Atlético de Madrid, Botafogo ou Seattle. E o Botafogo pega na segunda fase, nas oitavas de final, Palmeiras, Porto, Al Ahly ou então o Inter de Miami. Vamos para os demais grupos, começando pelo grupo E, que não tem brasileiros. River Plate, Urawa Red Diamonds do Japão, Monterrey do México e Inter de Milão da Itália. Grupo F tem o Fluminense, Borussia Dortmund da Alemanha, Ulsan da Coreia e o Mamelodi da África do Sul. O Fluminense, passando de fase, vai pegar um desses 4 aqui nas oitavas. River Plate, Urawa Red, Monterrey ou Inter de Milão. O primeiro do E enfrenta o segundo do F, o primeiro do F enfrenta o segundo do grupo E. Grupos G e H não tem brasileiros. Grupo G, Manchester City da Inglaterra, Wydad Casablanca do Marrocos, Al Ain dos Emirados Árabes, Juventus da Itália. Grupo H tem Real Madrid da Espanha, Al Hilal da Arábia Saudita, Pachuca do México e o Salzburg da Áustria. São os 8 grupos do Mundial de Clubes. Vamos agora aos jogos dos brasileiros. Vamos lá. Começando com o grupo A, que é o grupo do Palmeiras. Palmeiras estreia contra o Porto de Portugal. Na segunda rodada enfrenta o Al Ahly do Egito. E na terceira rodada, o Inter Miami do Messi. Então são os 3 jogos aqui do Palmeiras na fase de grupos do Mundial de Clubes. Botafogo tem Seattle, norte-americano na estreia. Depois enfrenta o PSG, Paris Saint-Germain. E depois vai encerrar sua participação na fase de grupos enfrentando o Atlético de Madrid. Lembrando que quem passar do grupo A pega quem passar do grupo B. Primeiro do A enfrenta o segundo do B. Segundo do A pega o primeiro do B. Então poderemos ter aí, se o Palmeiras
e o Botafogo ficarem em posições diferentes, poderemos ter já Palmeiras e Botafogo na segunda fase do Mundial. Então o Palmeiras vai pegar Botafogo, PSG, Atlético de Madrid ou Seattle nas oitavas. E o Botafogo vai pegar Palmeiras, Porto, Inter de Miami ou então o Al Ahly do Egito nas oitavas de final. Claro, torcemos para que os brasileiros passem de fase no Mundial, pelo menos avancem na competição quando for possível, né? Quem sabe chegar a uma final. Isso é um sonho, mas vamos sonhar. Sonhar não custa nada. Vamos lá. Vamos seguir aqui com os grupos do Flamengo e também do Fluminense, os jogos de Flamengo e Fluminense. O Flamengo tem na estreia o Esperance da Tunísia. Depois enfrenta o Chelsea e na última rodada pega o Leão do México. São os 3 jogos do Flamengo na fase de grupos. O Fluminense estreia contra o Borussia Dortmund da Alemanha. Aí joga contra o Ulsan da Coreia e na última rodada pega o Mamelodi da África do Sul. Lembrando que o Flamengo e o Fluminense, eles têm que ser pelo menos o segundo colocado dos seus grupos, porque só passam 2 de cada grupo para a fase seguinte, para as oitavas de final do Mundial de Clubes, que começa, confirmando, com o jogo do Inter Miami. Pessoal, o Inter Miami tá aqui, ó. Cadê o Inter Miami aqui? Tá no grupo do Palmeiras aqui. Inter Miami Al Ahly é o primeiro jogo do Mundial no dia 15 de junho do ano que vem, em Miami, Inter Miami e Al Ahly do Egito. Então é o jogo que começa, na verdade, que abre a competição aí desse grupo A, que é o grupo do Palmeiras. Então, Palmeiras com Porto, com Al Ahly, com Inter Miami, Botafogo com PSG, Atlético de Madrid e Seattle, Flamengo com Esperance, Chelsea e o Leão do México, e ainda o Fluminense com Borussia Dortmund da Alemanha, o Ulsan da Coreia e o Mamelodi da África do Sul. São os grupos dos brasileiros no primeiro Super Mundial da FIFA, que acontece na próxima temporada em território norte-americano. É isso aí. Fui. Tchau.